Olá! O assunto hoje são aquelas pessoas que tentam ser forte ou que aprenderam que tem que ser forte e para isso a estratégia é fingir que a coisa não aconteceu, né? Fazer de conta que não foi tão ruim assim, com a intenção de continuar seguindo em frente, de conseguir superar, de deixar de lado, de esquecer. Só que quando a coisa é ruim, você não esquece. Você enfia para debaixo do tapete, aquilo fica fermentando dentro da tua cabeça, por mais que você nem perceba, por mais que as pessoas de fora às vezes até te admiram, nossa, que pessoa forte, nem reagiu de uma forma tão ruim para essa coisa tão ruim que aconteceu com ela. E só que o negócio está lá dentro fazendo mal e te causando, te deixando sequelas, deixando você se sentindo infeliz, impotente, incapaz, ansioso, depressivo, enfim. Então o assunto hoje vai ser isso. Como é que tem que fazer quando acontece? E uma coisa ruim, a gente está falando de tanto de uma coisa grande e forte que aconteceu, um acidente, ou um falecimento de uma pessoa querida, como de um desaforo, como o que eu acho que até é bastante importante é aqueles traumas invisíveis, aquelas pequenas coisas que vão acontecendo repetidamente na sua vida e você passando por cima de cada uma delas, fazendo de conta, né, que não é tão ruim assim, mas que vão te deixando sequelas. Vamos falar sobre isso. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de comportamento, de psicologia, mostrar para você a cada vídeo o exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo, que você pode levar para terapia, conversar, se conhecer, entender melhor o teu funcionamento e quem sabe mudar muita coisa em você. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, da minha equipe grande. O link está aqui pelo WhatsApp, bem mais prático de pegar informação de horário, valor, local de atendimento, online, presencial, tudo isso. Então vamos lá, para começar, eu queria contar uma situação que aconteceu comigo há décadas atrás. Eu era adolescente. Eu estava no ônibus com uma amiga, a gente estava voltando para casa, o ônibus estava bem vazio, tinha poucas pessoas, todas sentadas na janela. E sentou minha amiga na janela, eu no corredor, lá vamos nós. De repente um homem, lá por volta de uns 40 anos, vem e resolve ficar de pé exatamente do meu lado, com o ônibus inteiro vazio. Aquilo já me incomodou. E aí a pessoa começa a vir para cima de mim. E eu começo a me encolher para minha amiga. Pedi licença, falar, vem cá, tô precisando. Ela olhou, achou estranho, mas esse ônibus todo vazio, o que essa pessoa faz aqui? E eu me encolhida, quase sentada em cima dela, e a pessoa com o corpo todo inclinado, que situação estava ridícula. Tenho a impressão até que outras pessoas no ônibus tenham percebido, né, a fora de lógica daquilo, em termos, né, na cabeça da pessoa lá tinha alguma lógica, tinha alguma intenção, claro, e só que ninguém fala nada, cada um na sua, cada um toca a sua vida. E eu ali me sentindo mal com aquilo, chegou uma hora, eu levantei e falei, o senhor quer sentar? Não, eu falei assim, eu também não. Levantei e fui para outro banco lá na frente. Aquilo causou um certo constrangimento, porque eu falei num tom de voz relativamente alto, não gritei, mas num tom de voz bem audível, e a pessoa ficou constrangida, foi para o fundo, sentou em outro lugar, e minha amiga veio, sentou do meu lado, seguimos viagem. Essa situação de eu ter conseguido me expressar, me colocar, o que eu fiz com muito custo, porque a gente passa uma vida aprendendo que a gente era adolescente, a gente passa uma vida aprendendo que a gente não pode confrontar os adultos, a gente não pode se opor aos adultos, e a cabeça fica um tanto confusa, e para você transpor, pera lá, você não pode, mas em caso de, aí você deve, não, ninguém te fala isso, é assim, não, respeite os adultos, respeite os mais velhos, e a pessoa cresce, vai vir a adolescência, às vezes a vida inteira com aquela sensação de não posso me expressar, não posso me defender, não posso me colocar, e quando faz, e bateu por um certo tempo uma certa culpa. Ai, será que eu exagerei, eu fiz demais, constrangi a pessoa? Constrangi a pessoa que merecia ser constrangida. Depois a consciência vai entrando, vai elaborando aqui, não, eu fiz super certo, é isso mesmo que eu tinha que fazer. E isso fez eu me sentir muito bem, não causou aquela sensação que é um trauma, aquela sensação de eu
não posso esperar, eu preciso aceitar qualquer coisa de qualquer um, que minha voz vale menos, não tem lugar. Se eu não tivesse feito isso, essa sensação ia enraizando dentro de mim. Então é isso, o que eu quero dizer para você é que uma situação ruim não te traumatiza. O que te deixa sequelas, o que faz de você passar o resto da vida se sentindo mal com você mesmo, sentindo inferior, fraco, ansioso, até depressivo, são duas situações. Uma é não ter conseguido naquela hora se posicionar, se defender, se expressar, né? Sentir o que a situação pedia para você sentir. Você ser fiel ao teu sentimento. Isso é ser fiel ao teu sentimento. É falar, não, isso aqui tá ruim, tá desconfortável, não tá certo, tá errado, vou me colocar, né? Se você teve que fingir que não tinha nada acontecendo, que não foi tão ruim assim, que dava para aguentar, né? Ah, daqui a pouco chega e a pessoa vai embora. Se você elaborar dessa forma, o trauma é certo. A sensação de incapacidade, de pequenez vai se instalando dentro de você. Porque a gente aprende desde cedo que a gente precisa ser forte, né? E ser forte significa passar por cima do que aconteceu, fazer de conta que nada aconteceu, porque você é mais forte do que isso. São palavras bonitas, só que são palavras que não te ajudam nada, né? Na verdade, ser forte é ser fiel ao teu sentimento, é reconhecer o teu sentimento, dar valor a ele, porque ele está ali, ele existe, e se permitir entrar naquela emoção para que ela não fique recalcada, para que ela não fique dentro de você, te consumindo por dentro, às vezes por uma vida inteira. Ou então a outra situação uma é você não ter conseguido se expressar, e a outra situação que causa trauma é você não ter tido ninguém do teu lado que te apoiou, que olhou por você, que te acolheu. E apoiar não significa a pessoa vir falar para você aquelas coisas que reforçam esse conceito errado de ser forte, que é a pessoa que fala assim, que não, tudo bem, não tem problema. Não, é a pessoa que fala, nossa, caramba, que coisa horrível que essa pessoa fez. Isso é horroroso, não devia ter feito isso não com você. Essa pessoa tá te acolhendo, tá validando o teu sentimento. E a pessoa que te propõe, se dispõe a te ajudar, a falar, não, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, vamos se mexer, vamos falar, vamos sair daqui, vamos... A pessoa que está do teu lado para fazer alguma coisa. Você quer um exemplo disso? Já percebeu que na adolescência, normalmente, as jovens se distanciam mais das famílias e ficam muito com os seus pares, com seus amigos? Justamente por isso, porque entre adolescentes tem muito disso, de nossa, caramba, fizeram isso com você, que horror, nossa, isso é muito ruim. É a pessoa que está validando. E o adulto vai ensinando desde cedo a ideia de que não sinta, não é tão ruim assim, não foi nada. Você não deve se incomodar com essa pessoa, não liga. Nisso que você está falando, não liga, você está falando não sinta. Não dê valor ao teu sentimento, ao que de fato está acontecendo aí dentro de você. E é justamente essa amiga que acolhe. É por isso que os jovens se unem a outros jovens, porque eles se sentem mais à vontade para fazer isso um com o outro. É claro que os pais fazem isso com a intenção de deixar o filho forte. Ele acha que vai deixar o filho forte se... Ele acha que se validar a dor, nossa, isso realmente foi ruim, nossa, que coisa horrível que aconteceu com você. Ele acha que se falar alguma coisa nesse estilo, vai estar deixando ele cada vez mais fraco, quando não é verdade. Ele acha que dar colo enfraquece a pessoa, quando é justamente o contrário, se sentir acolhido, que a pessoa se sente forte para numa próxima situação falar, não, vem cá, isso aqui tá errado, isso aqui que tá acontecendo não tá certo, não devo permitir que continue. Isso dá força, dá energia para que a pessoa se sinta bem com ela mesma, saiba qual é o seu referencial para permitir esse tipo de coisa, né? E tem até uma outra situação, já que eu dei um exemplo mesmo, lembrei de uma outra situação, uma situação de um carro. Aí eu já era bem maior, já trabalhava, era jovem ainda, tinha meu carro, precisava do meu carro para trabalhar e teve um problema numa peça lá. Levei na oficina, estava na garantia, não, essa peça tem que trocar, tá em falta e o carro precisa ficar aqui, que você não vai poder andar com o carro sem essa peça, a gente precisa tirar a peça. Tá bom. Aí
Ele até me deu duas opções, o carro até ficou uns dias lá, daí eu falei, olha, não dá, eu preciso para trabalhar. Então a gente dá um jeito, a gente trava isso aqui, né? Você fica sem a peça, até a peça chegar. Tá bom, levei. Aí o carro deu um outro problema, por coincidência, levei lá no funileiro, que era uma outra situação, não era mais de mecânica. Eu falei, ó, toma cuidado que tá sem a peça X aí, que pode dar problema na hora que você abrir. Na hora que eu fui pegar o carro, o funileiro falou, não, olha, a peça X que você falou, ela estava aqui sim, não foi retirada. E foi só dar um ajuste, não precisava de muita coisa. Dei um ajuste, tá funcionando, pronto, tá tudo funcionando. Você não precisa voltar mais lá onde te prometeram trocar a tal da peça, porque tá tudo certo agora. E realmente estava tudo certo, estava tudo funcionando. Eu voltei naquele primeiro lugar, cheguei lá e falei assim, ó, vem cá, preciso cancelar a ordem de serviço que tá aí para encomenda da peça, porque a peça que vocês falaram que tinham retirado do meu carro nunca foi retirada, ela tá lá e tá funcionando. No que a pessoa percebeu, tinha outras pessoas no balcão, outros clientes me ouvindo, começou todo mundo a ficar muito interessado na história e olhar para mim, né? Peraí, que história é essa? Estão sendo desonestos aqui? E aí o balconista tentou me puxar de lado para que as outras pessoas não ouvissem. E eu peguei e falei, bom, já que você está se afastando, sou obrigada a falar mais alto para você me ouvir. Aí a pessoa vinha mais perto de mim para me ouvir. Eu falei, ó, eu só quero cancelar a ordem de serviço, que não tem mais necessidade, porque senão o seguro vai acabar cobrando e não precisa, a peça está funcionando. E enfim, saí de lá. Aí contei para algumas pessoas e essas pessoas não me apoiaram. Ah, nossa, você precisava ter feito isso, não podia só ter ficado quieta. Por um tempo eu fiquei com aquilo. Será que, né, eu constrangi de novo essa história? Né? Será que eu constrangi a pessoa que errou comigo? Será que eu errei? Eu deveria ter passado pano no erro dela? Aí, com alguma elaboração, eu falei, não, mesmo não tendo o apoio de outras pessoas, eu sei, eu tenho minha consciência, eu sei que tá certo. E aí o que foi muito interessante é que pouco tempo depois, essas pessoas que não me apoiaram, que falaram que eu falei demais, precisaram de mim para resolver um problema delas, para falar. Eu falei, peraí, mas eu não sou aquela pessoa que fala demais, agora você está precisando de mim, justamente aquela pessoa que fala, né? Então eu não falei demais. Isso já me deu uma reforçada. Eu falei, então, ok, te ajudo, vou lá. Você quer alguém para se posicionar, para fazer lá a solicitação que é importante para você? Te ajudo a fazer isso, porque você aprendeu ao longo da sua vida que você não pode se posicionar, não pode se expressar e você se sente mal, incompetente, insuficiente, sem voz e você está precisando de ajuda, de acolhimento. Então, tudo bem, vamos fazer essa troca, vamos estar no mundo para isso. Então, você percebe que fazer de conta que não aconteceu não te ajuda a superar. O que te ajuda a superar é duas situações. Você conseguir se posicionar, às vezes você consegue, conforme o aprendizado, o treino, conforme, sei lá, a sua personalidade, às vezes você consegue se posicionar e entender, saber quem você é, ou se você não conseguir ter uma pessoa que faz esse apoio, que está do teu lado, que fala, nossa, né, reconheço que isso que aconteceu com você não foi legal, isso é ruim, isso é traumatizante, isso deixa sequela. Claro, a pessoa não vai falar com todas essas palavras, mas em outras palavras é isso que a pessoa está querendo dizer. E aí sim, você consegue superar. Não é fazendo de conta que não aconteceu, não é enfiando debaixo do tapete, não é falando que não foi tão ruim assim, não é falando que dá para aguentar, não é nada disso. Muitas vezes a gente consegue chegar nesse ponto de agora eu entendo que eu não preciso mais aguentar, agora eu entendo que eu vou ser mais forte nas próximas situações, se nas situações anteriores eu consegui ou me expressar ou conseguir ser acolhido. Às vezes a gente chega nessa conclusão, nessa percepção que dá um alívio danado. É numa terapia, na hora que você coloca para alguém que é um apoio nesse sentido. O psicólogo não está lá para te colocar no colo, mas está lá para entender a situação e te ajudar a pensar com relação a tudo isso. E aí você percebe e fala, pera lá. Aí você entra no eixo e fala, não sou essa pessoa fraca, ruim, incompetente, não sou. Eu sou a pessoa que se coloca, que se defende, que gosta de si mesma. Você passa a andar
numa outra postura, com o ombro mais reto, numa sensação de que o mundo é legal, eu consigo me colocar nesse mundo, tem situações muito bacanas acontecendo e vale a pena estar aqui vivendo. É o gosto, é a harmonia de estar no mundo. Então, pensa nisso. Se sozinho você percebe que tá difícil, pensa no psicólogo para te acompanhar. Achou legal esse vídeo? Me conta. Aconteceu alguma coisa parecida com você? Coloca nos comentários. Deixa o seu like também, se inscreve. Entra na caixa de informação, tem um endereço no site para o e-book gratuito que você vai recebendo eventualmente, tem o endereço do Instagram, do Facebook eu não estou movimentando há algum tempinho, mas o Instagram está mais ativo, tem material diferente do que eu coloco aqui e você é muito bem-vindo. Obrigada.